vocês, estava com saudade. Eu trouxe um tema hoje. Esse tema sobre alimentação, eu costumo dizer que é um tema que ele pega de A a Z. Todo mundo tem que se alimentar e a alimentação saudável é uma base muito importante. Muitos de nós não dão importância a isso. E a minha formação é educação física. E paralelamente à educação física eu estudo nutrição. E eu posso dizer para vocês que isso é muito importante, gente. Na verdade, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, faz com que a gente economize remédio, médico, tempo de internação. E todos nós aqui estamos numa faixa média, jovem, mas daqui a 20 anos nós vamos estar pagando o que a gente está se alimentando agora. Isso baseado não só em opinião pessoal, baseado em estudos. Portanto, eu creio que esse seja um tema muito importante, certo? Bom, eu quero só dizer para vocês que eu já deixei à disposição da LBV um outro tema chamado Reações do Subconsciente. Esse é um tema mais instigante, que mexe com o nosso dia a dia, nosso comportamento. E esse tema, Reações do Subconsciente, eu já atuei em outros locais e ele realmente faz com que as pessoas saiam pensando. Então fica aqui o convite para esse próximo tema, que um dia a gente vai ter o prazer de aplicar aqui com vocês. Muito bem, eu trouxe aqui uma frase inicial. Essa frase: nunca farei depender a minha felicidade de algo que não dependa de mim. É uma frase simples, mas profunda ao mesmo tempo, a título de introdução. Muitas vezes nós colocamos as nossas felicidades no salário, na condição física, na saúde, na parte financeira, e aí nós estamos colocando a felicidade fora. Nós estamos delegando ao namorado, marido, esposa, a um salário bom. E toda vez que a gente faz isso, nós estamos deixando de usar o potencial que está dentro de nós. Todos nós fazemos isso de alguma forma, em alguma intensidade. Então, nós estamos jogando fora o potencial que nós temos e que é infinito. Se nós formos nos reportar a Jesus Cristo, ele dizia que nós temos a fé de um grão de mostarda, é isso? É mostarda, né? Que é o menor grão considerado de todos. E nós temos essa fé pequena mesmo. Mas quando nós temos consciência disso, nós vamos começar a buscar essa fé maior. E aí nós vamos perceber que nós temos capacidade para tudo. Para curar, para ter uma vida mais saudável, inclusive financeiramente, por que não? Porque a abundância é uma coisa positiva também. Muito bem, eu trouxe essa frase de introdução, não é o tema de hoje, certo? Esse exercício respiratório, eu vou colocar de uma forma bem breve. O que eu vou pedir? Eu vou pedir, primeiro perguntar para ver se alguém está com sono aí. Levanta a mão quem está com sono. Opa, o Thiago levantou a mão, está com sono, Thiago? E na hora que eu falei, ele fez ajustar a câmera. Não está com sono. Muito bem, coincidência. Eu vou pedir para que a gente, durante 1 minuto, a gente fique com os pés e mãos descruzados e a gente feche os olhos. Se a gente até puder, Jéssica, nós temos 2 Jéssicas, eu posso escolher qual da Jéssica eu quero. Paga isso, está ótimo. Eu vou pedir para que todos nós fechemos os olhos e a gente só volte a abrir os olhos depois que terminar esse pequeno exercício. Ao fechar os olhos, vamos relaxar o corpo. Observem, de uma maneira muito tranquila, observem qual parte do corpo está tensa. Eu dou um curso chamado Massagem Sensitiva, no qual eu aprendi o que cada parte do corpo tem um sentido na vida, ligado à infância, adolescência, liberdade, lado emocional, lado racional. Então, cada parte do corpo tem a ver com alguma coisa da nossa vida. Observem os ombros, soltem os ombros, soltem as mandíbulas. Isso, pegue uma respiração bem profunda e relaxe. E vamos aprofundar esse relaxamento em 5 segundos. Eu vou contar, vocês só acompanhem mentalmente.
5, 4, relaxem. 3, aprofunde o relaxamento. 2, 1, continue de olhos fechados. Imaginem todos uma cor dourada individualmente invadindo o corpo de vocês. Sintam a cor dourada alegremente invadindo cada célula do corpo. O dourado é a cor da consciência. Agora vamos substituir o dourado individualmente, nós estaremos em segundos envolvidos individualmente numa chama violeta, como se uma chama violeta tivesse um raio de 1 metro sobre nós. Ok, continue de olhos fechados mais uns segundos. E agora todos vocês se envolvam na cor verde. O verde é a cor da saúde e do equilíbrio. Envolvam com muita intensidade. Sintam que o verde está trazendo saúde para cada célula do corpo da gente. Ok, agora vamos fazer o inverso, vamos contar de 1 a 5, não abra os olhos. 1, 2, 3, 4, 5. E lentamente, devagarinho, vamos mexendo os ombros, mexendo os pés. Quem quiser dar um sorriso gostoso pode dar. Quem quiser ficar bem triste pode ficar também. E agora a gente pode abrir os olhos. Eu queria perguntar 1 ou 2 depoimentos de alguém que sentiu alguma coisa, a gente não ficou nem 2 minutos relaxando. Aí eu pergunto para vocês, esses 2 minutos mexeu, fez alguma diferença? Alguém quer comentar o que sentiu? Ou está todo mundo tímido? Ela levantou a mão. Estou brincando, pode falar, querida, por favor. Paz, equilíbrio, uma coisa boa. Como é o teu nome? Adele, em 2 minutos a gente conseguiu isso, né? Mais alguém quer fazer algum comentário sobre o que sentiu? Compartilhar com a turma? Então, gente, em 2 minutos, agora ninguém vai mais levantar a mão, senão eu vou pegar no pé, não, pode levantar a mão à vontade. Em 2 minutos a gente conseguiu fazer isso. Vocês tiveram uma aula de ginástica laboral, uma ocasião, eu também dei uma aula de ginástica laboral aqui para a turma. A gente pode parar no decorrer do trabalho 2 minutinhos, até se houver uma programação disso. Os japoneses, eu faço um bate-papo só sobre isso, mas a ginástica laboral e o relaxamento aumentam a produtividade em 4 vezes. Ou seja, os japoneses, que são muito espertos, eles fazem com que quase todas as empresas tenham ginástica laboral, ou as próprias pessoas tenham essa iniciativa de dar uma parada, porque essa parada faz com que a qualidade de vida melhore, o trabalho melhore e a produtividade melhora também. Muito bem, vamos entrar então ao ponto específico do nosso trabalho de hoje, se o negócio aqui ajudar. Aqui. Bom, gente, vamos entrar no tema nutricional de hoje. Um tal de Hipócrates, pai da medicina, há muito tempo atrás, se não me engano, 400 anos antes de Cristo, ele disse essa frase, que a comida seja o teu alimento e teu alimento
a tua medicina. Ele falou isso há muito tempo atrás, certo? Muito bem. Tiago, consegue? Como é que eu não consigo? Eu vou entrar agora, gente, em alguns pontos. Eu acho que alguém vai ter que ir lá porque ele não está... era isso. Muito bem. Alimentos recomendáveis, certo? Esse bate-papo nosso ele vai ser muito prático, gente. Vão ser propostas e mudanças de comportamento, certo? Muito bem. Eu separei alguns alimentos recomendáveis. Nós, castanha do Pará, tem muito selênio, tem muito zinco. Só que a castanha do Pará, ela é muito forte. Então, recomenda-se ingerir ela de manhã ou à tarde, não à noite, 1 ou 2 unidades. Vocês terão, ao final, o resumo desse bate-papo. Lactobacilos vivos, ou iogurte, tem aqueles Yakult da vida e tal, né? Aquilo ali faz muito bem para a flora intestinal, certo? Então, é para regular o intestino, faz muito bem. Vamos adiante, então. Quando eu consigo, eu passo. Isso aqui, gente, eu comecei a falar nisso aí há cerca de 6, 7 anos e está cada vez mais famoso na televisão e tudo mais. Óleo extra virgem, ele contém o bom colesterol. Nós temos na alimentação HDL e LDL, o bom e o mau colesterol, para ficar fácil de entender, certo? E o óleo extra virgem, ele tem o bom colesterol. Tomado uma colher de sopa 1 ou 2 vezes por dia, ele faz muito bem, certo? O que faz o bom colesterol? O mau, ele fica represado na parede da artéria, certo? E o bom colesterol, ele passa no meio, no fluxo, e aí faz com que ele vai lixando o mau colesterol. Além dele fazer bem, ele limpa o colesterol ruim, certo? Tem uma quantidade muito pequena, uma garrafa daquela lá, dá para um mês, mais de um mês. Vinho seco após as refeições. O vinho seco, ele é muito utilizado na França. A França come muito queijo, mas a França é um dos países que tem a menor taxa de colesterol do mundo. Por quê? Porque o vinho, de preferência o seco, mas pode ser o tinto, pode ser o suave, o vinho após as refeições salgadas, de preferência, ele corta 50% do colesterol, gente. Isso é muita coisa, certo? Só que é um dedinho, tá, gente? É só pequena quantidade, certo? Eu estou resumindo porque, na verdade, o assunto é bem extenso. A ração humana, eu botei um asterisco ali, porque hoje em dia o Ministério da Saúde não permite mais o nome ração humana, mas tem nas lojas de produto natural, certo? E a ração humana é uma coisa muito barata e muito boa para a saúde, porque ele vem com uma série de ingredientes. A ração humana tem um detalhe muito importante, ficou famoso um tempo atrás. Estão me escutando bem atrás, gente? A ração humana, muitas pessoas estavam substituindo 1 ou 2 refeições pela ração humana. Isso não pode. Pode, no máximo, substituir uma a título de emagrecimento e, de preferência, a última refeição, certo? É recomendável que seja a última, porque é aquela que a gente tem menos necessidade de ingerir alimentos, certo? Muito bem. A ração humana, gente, olha só algumas das vantagens, mas antes disso, colocar em geladeira, porque ela é perecível. E se for fazer uso da ração humana, antes do almoço, 2 colheres, 1 colher de sopa já é o suficiente. A ração humana, quando a gente ingere ela, depois a gente tem que tomar muita água, para que o efeito do intestino seja favorável, certo? Muito bem, ela tem pouca caloria, é muito nutritiva, aumenta a resistência orgânica, diminui a absorção de gordura. Alguém está interessado nisso? Todos nós, né? Desintoxica o organismo, regula o intestino, controla o colesterol, certo? Então, ela tem essa série de vantagens. Hoje em dia, o nome ração humana não é usado mais, então a gente tem que procurar um mix por outros nomes, mas todos os donos de lojas naturais sabem disso. Aqui estão alguns ingredientes. Num bate-papo maior eu falaria um pouco de cada um deles. Eu só vou falar do primeiro, da levedura de cerveja. Quando a gente começa a tomar ou a levedura ou a ração humana, a primeira coisa que vocês vão perceber é uma limpeza. Vai vir acne, vai vir uma limpeza corporal. Isso é sinal de quê? Que o nosso sangue está sujo, né, gente? Então, mantendo esse uso contínuo da ração humana, a gente vai ter
uma facilidade para manter o sangue limpo, alguns aspectos do sangue, obviamente, durante o tempo todo, né? Então, quer dizer, isso é um grande avanço, né? Uma ótima dica. Muito bem, alimentos não recomendáveis. Aqui eu separei alguns e eu botei o primeiro mais polêmico: café com leite. Quem aqui toma café com leite? Levanta a mão, por favor. Bem alto, coragem. Isso. De vez em quando eu tomo também, tá, gente? Porque eu vou aproveitar essa deixa para falar o seguinte: aqui eu vou falar sobre vários alimentos, certo? E, na verdade, eu não faço tudo aquilo que eu vou colocar aqui. Eu tento fazer o máximo, certo? A gente não precisa ser radical, a gente vai dar algumas sugestões e cada um vai adotar aquilo que quer. Eu só vou fazer um pedido: aquilo que adotar, adotem para a vida de vocês. Aí eu estou falando de reeducação alimentar e não de dieta. E daqui a pouco eu vou dar várias dicas sobre dieta simples, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, café com leite, a mistura dos dois, o café tem propriedades positivas, o leite também tem. A mistura dos dois forma uma terceira substância química. E eu fui buscar a comprovação dessa fonte para poder falar publicamente em 3 locais, sendo 2 deles pesquisas científicas, certo? Então, isso aí é algo que o café com leite, ele interage na parede do estômago e ele não vai fazer bem, nunca. Ele nem é nutritivo. Ele não usa as propriedades do leite nem do café, certo? Então, se a pessoa gosta muito do café com leite, não deixe de tomar, certo? Agora, se conseguir substituir ou pelo leite ou pelo café, ou sucos naturais, é melhor ainda. O pessoal que estiver preenchendo aí a folha, eu vou explicar o porquê que eu me lembrei de trazer essa folha com os e-mails, porque como eu estou resumindo a palestra, eu vou passar algumas coisas que a gente não vai passar aqui, eu vou passar por e-mail para vocês. Eu só vou pedir para caprichar na letra, porque uma letrinha errada, o e-mail não vai, né? Muito bem. Então eu coloquei o mais polêmico logo de cara. Salgadinho chips. Gente, esse salgadinho, depois que eu soube disso e fui pesquisar, é muito gostoso, né? Quem é que não gosta daquela bendita batatinha chips, né? Estou fazendo propaganda, mas tem outros enrafos, senão vão dizer que eu estou ganhando para fazer isso, né? Então, gente, essa batata, seja de que marca for, ela tem uma substância acima do aceitável 500 vezes. Isso é veneno puro. Não deem ao seu filho, não deem a vocês mesmos, né? Obviamente que vai ver um vídeo final de semana, uma vez no mês, é uma exceção. Eu não proponho aqui radicalidade, né? Mas isso é veneno puro, tá, gente? Além de não ser nutritivo, a gente não vai ganhar nada com isso. Os ocidentais fazem alusão ao açúcar branco como pau branco, como se estivesse falando da cocaína. Qual que é o problema do açúcar branco? É o processo de refinamento, certo, gente? Então, o açúcar mascavo, o mel, o melado são alternativas. Eu vou falar também do aspartame, certo? Mas são alternativas. Todos nós ingerimos açúcar branco, praticamente impossível. A minha proposta aqui é que a gente consiga diminuir. Eu acostumei a tomar café sem açúcar. No começo foi bem difícil, acostuma também? No começo foi bem difícil, depois acostumou. Mas diminuir a quantidade, aqueles sucos de caixinha, gente. Aquilo ali, alguns deles, tem 2 copos desse aqui, ó. Vou aproveitar, deixa para tomar água. Tem 2 copos desse aqui cheios de açúcar branco, gente. E bom, vocês já sabem do que se trata, né? Esse açúcar branco, ele tem uma série de... Primeiramente, ele não é um nutriente, ele é considerado um antinutriente, ele não nos fornece nada, ele tira a nossa potencialidade, elimina vários órgãos, ele é negativo sob todos os pontos de vista. Agora, uma coisa fundamental, do 0 aos 7 anos de vida, nós formamos a base do nosso organismo, do cérebro. O cérebro, por exemplo, é totalmente formado nesses primeiros anos de vida. Então, não deem para os seus filhos, não deem para os seus irmãos mais novos, e no caso de netos, façam com que, pelo menos, essa primeira fase da vida da pessoa, a pessoa não faça uso do açúcar branco, pelo menos em excesso, gente. Porque é a base da vida deles, é um grande presente que se pode dar para as crianças. O aspartame
Eu tenho um querido médico meu, amigo meu, chamado Dr. Paulo Bittencourt. Ele saiu do Brasil e foi falar num congresso internacional nos Estados Unidos sobre o aspartame. O aspartame, a gente está dando nome, é aquele tal do adoçante, certo? O aspartame, gente, ele é tão ruim ou pior do que o açúcar em alguns casos. E quantos de nós, para buscar uma boa saúde, a gente substitui açúcar pelo aspartame? Eu fiz isso durante muito tempo, é ou não é? Então, gente, na maioria dos casos, porque tem vários tipos, e eu não vou entrar no mérito, na maioria dos casos, ele é pior do que o açúcar branco. Ele é cancerígeno. Eu vou citar um exemplozinho para vocês terem em mente. Tem uma famosa marca de refrigerante, que ele tem o maior cuidado para não ser exposto ao sol. Porque quando é exposto, isso são estudos científicos. Eu não vou falar a marca, mas termina com cola. Imagino, né? Eu não vou falar. Muito bem, então eles têm o maior cuidado, gente. Por quê? Porque uma incidência X de calor nesse refrigerante, ele faz com que ele transforme em um tipo de veneno. Depois, se essa incidência continuar, não me lembro se por 3 ou 4 horas de calor, ele se transforma num outro veneno similar ao veneno de rato. Estão tendo uma noção do que a gente está falando, gente? Então, o aspartame, aí a gente traz aqui não só a problemática, mas uma possível solucionática, que é o só estévia, que é um dos poucos adoçantes naturais, certo, gente? Então, procurar evitar. E se for tomar um café com açúcar, prefiro um açúcar ao aspartame, certo? Infelizmente. Ou se puder, pelo menos diminuir os dois, está ótimo, né? Tem uma pergunta. Por favor. Entre o açúcar branco e o açúcar mascavo. Boa pergunta. Inclusive, aproveitar, Tiago, qualquer pergunta, gente, por favor, me interrompam durante a fala, certo? Justamente a grande diferença do açúcar mascavo para o branco é o processo de refinamento, certo? Então, o açúcar mascavo é bem melhor. O mel é melhor ainda. E o melado é intermediário, certo? Então, entre eles, o mel é disparado melhor, certo? Depois a gente coloca o melado, o açúcar mascavo e, por último, o açúcar branco. Tem coisas que vão bem, né? E o açúcar mascavo não é tão caro. É só a gente acostumar com essa mudança. E eu proponho que isso seja feita porque daqui a 20 anos nós vamos agradecer, ou um pouco menos, a gente vai agradecer essa mudança de comportamento. É só quando bate, por favor. Essa raça humana aí, se for comer, volta na comida ou sem raça? Ah, perfeito. Como é teu nome mesmo? Elisane. Elisane. Querida, assim, foi muito bom você ter lembrado, te agradeço, né? Como a gente está indo um pouco mais rápido, essa palestra tem 2 horas, certo? Na verdade, ela pode ser tomada em sucos, em vitaminas, no alimento, né? Então, reforçando, aproveitando a sua pergunta, ela pode ser tomada de manhã, em jejum, até só com água, que ela não é muito gostosa, certo? Pode tomar no suco, certo? E como? Leite desnatado. Leite desnatado pode também. Vai a questão da gente fazer os testes, o que gosta melhor. Mas ela vai muito bem com suco, com iogurte, com vitamina, vai muito bem com tudo isso, certo? Só então repetindo que se você quer fazer um regime, substitua a última refeição, certo? Não a primeira e também não a segunda. Muito bem, massa de tomate. A gente tem alguns exemplos de que são usados muito agrotóxicos. Tem muito agrotóxico na maçã, no morango tem muito agrotóxico, no tomate também tem. Só que a gente não pode evitar tudo isso. O ideal seria ingerir os orgânicos. Recomendo, é um pouco mais caro, mas eu prefiro comer menos quando eu posso, me lembro, né? Eu prefiro ingerir menos os produtos, mas ingerir de melhor qualidade, né? E os orgânicos estão ficando cada vez mais baratos, porque o povo brasileiro está acostumando. Tem alguns povos aí que ingerem muito alimento orgânico. Muito bem, só que a massa de tomate, ela tem cerca de 4 vezes mais veneno do que o tomate, que já tem bastante. Porque o tomate é uma fruta muito perecível. Vocês sabiam que o tomate é uma fruta? Sim. O pessoal aqui é bem esperto, né? Então, a massa de tomate, a gente não precisa evitar a massa de tomate no final de semana, na casa da mãe, da sogra, um pouco de família. Não precisa evitar
aquela massa de tomate feita com macarrão uma vez ou outra. Não é esse caso. Mas se puder diminuir, é bem recomendável, porque tem muito veneno na massa de tomate, tá, gente? Esse problema SAG, essa sigla eu criei, se alguém usou ela não tem conhecimento, para explicar uma situação bem importante. O que significa SAG? Sal, açúcar e gordura. Eu falei um pouquinho do açúcar. O sal, gente, o brasileiro ingere, em média, um pouco mais do que o dobro da quantidade de sal, que é recomendável. Eu, na minha alimentação, eu estou cuidando bastante do sal, certo, gente? Então, além de uma série de outros controles eletrolíticos, além de uma série de outras coisas, o sal, a gente deveria ingerir ele cerca de, se eu não me engano, 4 a 5 gramas por dia, e o brasileiro ingere cerca de 11, 12 gramas por dia, né? Então, aquele saleiro que a gente coloca na mesa ou no refeitório, no restaurante, a gente procura não usar, né? E ao fazer as alimentações, procurar diminuir a quantidade de sal. Em outra ocasião, um bate-papo mais extenso, eu poderia falar um pouco mais, certo? Agora eu quero pedir uma atenção muito especial para esse assunto, que ele é baseado na medicina ortomolecular, que é uma medicina que está ganhando bastante espaço. A frutose. O uso das frutas nas alimentações. A gente faz uma coisa muito errada, já vou explicar para vocês. A frutose, ela gasta uma pequena quantidade de energia, gente, para ser digerida, e ela dá o máximo de retorno ao nosso organismo. Vamos a um detalhe técnico do porquê disso. Porque a boa parte daquilo que a gente ingere, ele fica durante muito tempo no intestino grosso, certo? E depois ele é levado ao intestino delgado, depois ao grosso, né? Para depois ser eliminado. O que acontece com as frutas em geral? A fruta é formada por 90 a 95% de água, quase todas, com algumas exceções, certo? Então o que acontece com as frutas? Ela vai direto para o intestino delgado e lá é absorvida quase que 100%. Não há gasto na hora de fazer a digestão e o aproveitamento é quase total, ou seja, só ganho para o organismo. E o coração é muito beneficiado com esse tipo de procedimento, essa limpeza orgânica, certo? E as frutas, elas também propiciam a limpeza do organismo, certo? Muito bem. 95% ingerida no intestino delgado e doenças do coração. Só que tem um detalhe muito importante. Como é que geralmente a gente ingere as frutas? Antes, durante e depois das refeições, o que vocês me dizem? Exatamente. E aí está a nossa perda, porque as frutas ingeridas após a digestão, a gente ingere carboidrato, proteína, tudo que é pesado, e as frutas ficam para o final. A fruta é um dos alimentos mais sutis, mais leves, e aí o que acontece? Há um processo, em alguns casos, de fermentação, o aproveitamento, a assimilação dessa fruta, daqueles 90% a 95%, reduz drasticamente. Dependendo da fermentação, vai fazer até mal, aquela sensação de mal-estar no estômago, ou seja, tudo aquilo que a gente poderia aproveitar da fruta, a gente não aproveita quase nada. Então, como é que a gente deve se alimentar das frutas? É uma dica bem bacana e simples, né, gente? No meio da manhã ou no meio da tarde. Nós só temos a ganhar com isso. É muito saudável, certo? Ou então, comer de manhã em jejum. Uma coisa que eu adotei para mim, eu vou passar essa dica para vocês. Antes de almoçar, às vezes, quando eu me lembro, quando eu tenho tempo, eu como a fruta, eu ingiro a fruta 20 minutos antes da refeição, 15 minutos, meia hora antes. Eu tenho todo o proveito dela e aí sim eu posso me alimentar, porque a fruta é digerida muito rapidamente. E algumas delas quase que imediatamente, né? Então fica essa dica, gente. O que a gente faz, várias pessoas levantaram a mão, se manifestaram, a maioria de nós simplesmente não aproveita quase nada das frutas, certo? Muito bem.
A dinâmica ali eu passei direto, a gente não vai ter tempo de fazer a dinâmica, certo? Eu vou entrar agora em algumas dicas bem práticas e bem simples, gente. Alimentar-se 5 vezes ao dia, não deixar o estômago vazio. Existe uma coisa bem interessante, cerca de 17 minutos é o tempo onde a saciação se dá. O que é saciação? Eu vou almoçar, certo? Para eu ter a sensação de que eu estou saciado, comi o suficiente, vai demorar cerca de 17, 20 minutos para chegar ao cérebro. Ou seja, se eu comer muito rápido, eu não vou ter esse processo de saciedade e eu posso comer um boi ali que eu não vou estar satisfeito, certo? Essa é uma média. Então essa é uma dica. Agora, qual é a grande importância de nós nos alimentarmos 5 vezes ao dia? 5 vezes é uma média bacana. Ou seja, de manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde e à noite. Alguns colocam até a última refeição antes de dormir, uma coisa bem leve, certo? Qual que é a vantagem disso? Eu vou falar um pouquinho aqui do metabolismo. O que acontece? Quando o nosso estômago fica vazio, e esse é um processo lento, duradouro, não se forma de uma hora para outra, como é que o nosso cérebro vai entender isso? Que está faltando nutriente. Então a tendência, ele vai guardar gordura. Ele vai fazer uma reserva de gordura para que não haja falta. O cérebro vai fazer essa leitura simples. Está faltando, eu vou armazenar. Entenderam, gente? E toda vez que a gente consegue se alimentar 5 vezes por dia, a gente vai estar passando constantemente para o cérebro que não há necessidade do armazenamento. Uma dica simples, que a gente pode ter isso, tem outras vantagens, mas essa é a principal delas, certo? Não jantar próximo de dormir, 1 hora antes, 1h30 antes. Por quê? Porque, primeiramente, para que o processo digestivo se dê mais rápido. Quando a gente está em vigília, acordado, se movimentando, a digestão se dá mais rapidamente, certo? E quando a gente descansa, relaxa o corpo, esse processo diminui um pouco, certo? Então, é aquela história, né? Da gente comer bastante de manhã, razoavelmente de manhã, um pouco menos à tarde e menos ainda à noite. Esse é um processo saudável, certo? Colocando as refeições. E lembrando que nessas refeições, do meio da manhã ou do meio da tarde, a gente comer fruta, gente. A gente só vai ter ganho energético, metabólico, endocrinológico, de todas as formas. Você acha que é mais saudável comer pão à noite ou comida? Essa é uma pergunta interessante, bem interessante, assim, ó. Na verdade, em relação ao pão, aquele pão da padaria, aquele pão tradicional, francês, pão de trigo, muito bem, obrigado, querido. Auxiliou. O pão de trigo, gente, ele nos dá muito pouco de nutriente. Ele alimenta muito pouco, certo? Então, primeiramente, em relação à quantidade do pão, pães integrais, pães daqueles fatiados, né? Ou feitos em casa, são muito melhores do que o pão de trigo, certo? Em relação à alimentação noturna, a janta ela tem uma vantagem, porque ela tem mais nutrientes variados, certo? E aí vai depender de como é que é essa formação, um pouquinho de proteína, qual vai ser o balanceamento dela. O ideal, falando de uma maneira genérica, seja feito em pouca quantidade e balanceado. Que a gente procure não ingerir comidas pesadas como carne. Se for comer carne à noite, gente, muito pouco. Aliás, a Organização Mundial de Saúde preconiza o uso, a ingestão de 400 gramas de carne por semana. E quando nós comemos 600, 800, 1000, então a gente come carne demais. E se for comer à noite, devido ao processo digestivo, as carnes ficam mais de um dia e meio, dependendo da carne, certo? Então, a dica que eu te dou pode até variar, certo? Mas a janta é indicada, uma sopa muito indicada, porque é um alimento leve, certo? Mas em pouca quantidade, se for no caso da janta, e balanceado, certo? Boa pergunta. Quem estiver estuda à noite ou faz faculdade, daí chega muito tarde em casa. O senhor falou aí que tem que jantar 1 hora antes, como é que faz? Certo, aí a gente tem que se adaptar ao nosso dia a dia. O ideal é, vamos supor, você está estudando à noite, né? No intervalo, você fazer uma alimentação um pouco mais substancial, você vai gastar energia por mais 2 horas, 3,
certo? Então essa é uma dica muito boa. Você faz uma alimentação um pouquinho mais forte do que a média e depois você toma uma sopa, faz uma complementação, uma fatia de pão, queijo, coalhada, iogurte, entendeu? Deixa para a última refeição ser mais leve, certo? E de preferência assim que chegar em casa, para depois esperar o corpo trabalhar a digestão. Em linhas gerais a gente pode dizer isso, certo? Muito bem. Mastigar bem a comida, gente, porque a alimentação, o processo digestivo começa com a saliva, certo? Já falamos dos 20 minutos. Agora aqui uma outra coisa polêmica. Não tomar líquidos durante a refeição, gente. Também foram várias fontes que me propiciou falar sobre isso. Na verdade, o que é o suco gástrico? No suco gástrico, a gente dá a principal parte do processo digestivo, no nosso estômago, depois vai para o intestino, certo? E ali, quando a gente mistura qualquer tipo de líquido, o que vai acontecer? A gente vai pegar aquele suco e a gente vai diminuir a capacidade dele agir. A gente vai fazer com que aquele suco gástrico ele fique mais solúvel, mais água, certo? E a gente vai atrasar o processo de digestão. Aí vem algumas dicas. Tomar um chazinho, uma comida, um chá quente, porque a alimentação quente em pouca quantidade não vai dificultar a digestão. Mas tomar um copo d'água grande, junto com a digestão, vai dificultar um pouco. Tá certo que isso é uma coisa sutil e vai ter efeito ao longo do tempo. E, de repente, se a pessoa não quiser adotar, tudo bem. Mas há uma diferença, certo? Simplesmente a digestão, o processo digestivo vai ser mais bem potencializado se a gente não tomar líquidos meia hora antes e meia hora depois, certo? Se for para tomar cafezinho, ou então um suco quente, ou então nem que seja água, mas em pequena quantidade, gente, bem pequena quantidade, certo? Esse aqui é um detalhe que muito poucas pessoas falam. Os líquidos gelados junto com a parte da gordura animal, vejam bem aquele churrasco no final de semana. De vez em quando não faz mal a ninguém. Mas todo final de semana, churrasco com carne gordurosa e cerveja gelada. Isso é uma bomba, gente. Porque se as carnes demoram, é uma bomba realmente. Se forem fazer isso, façam só de vez em quando. Porque isso realmente é uma bomba, tá, gente? Essa gordura vai demorar muito para sair do estômago, né? Então a gente fica super pesado dessa maneira. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que não interessa quase ninguém, mas eu vou falar assim mesmo. A questão do emagrecimento, certo? Uma dica muito simples e que é muito pouco falado, os endocrinólogos quase não falam, porque um tal de João Uchoa Júnior publicou um livro há muito tempo atrás, chamado Só é Gordo Quem Quer. Esse livro ficou durante 7, 8 semanas como o mais vendido no Brasil. E o método dele era muito simples. Ter uma distância nas refeições, que hoje já é questionável, e a outra parte é não misturar doce com salgado. Toda comida tem caloria, toda comida tem sal, certo? E se a gente puder evitar a sobremesa, refrigerante, ou seja, a gente evitar o doce com salgado. Ah, mas eu gosto muito de doce, Paulo, eu não quero evitar de tomar. Então você adquire esse doce no meio da manhã, no meio da tarde, ou antes de dormir, uma quantidade pequena, certo? Longe das refeições, porque ele não se mistura no trato digestivo. E é esse doce com salgado que realmente vai fazer com que haja essa propensão a engordar, certo? Algumas dicas, pessoal. Chá morno e sopa em pouca quantidade amolece as gorduras. Se a gente for tomar aquilo que a gente... Por favor. Por exemplo, tem bastante gente que come salada com fruta, ou as comidas menos salgadas, tipo feijoada com banana ou laranja, também não pode. Na verdade, com mais tempo dou essa exceção, algumas exceções. Por exemplo, o feijão tem muito ferro, certo? Para que esse ferro seja ingerido, tem que ter a vitamina C, certo? Então, muitas pessoas colocam até pedaços de laranja, comem junto a laranja junto com o feijão, certo? Esse é um casamento positivo. A gente está falando de algumas exceções. Só que você mistura batata, macarrão, arroz, carne
depois você toma a laranja, será que a laranja vai fazer esse benefício? Será que ela vai captar o ferro do feijão? Entendeu? Então quer dizer, se você for comer, um exemplo que não vai acontecer, só feijão com laranja vai ser positivo, só que isso não acontece. Entendeu? Então o ideal qual que é? A laranja antes. Aí você tem o aproveitamento da laranja e ela vai incidir de alguma forma para captar o ferro do feijão. Certo? Muito bem. Aquilo que a gente já falou, comer bem de manhã, mais ou menos à tarde, um pouco à noite. Água, gente, água. Vocês trabalham, vocês têm uma mesa, um nicho de vocês de trabalho, certo? Quantos de vocês, quantas não, porque nós temos representantes masculinos aqui também, né? Quantos de vocês têm uma garrafinha de água do lado do computador, gente? Ah, quantidade boa, bacana. Gente, água é um remédio de graça. Um dia vai deixar de ser. Na Europa está faltando água, partes do Oriente está faltando água, e o Brasil é um país abençoado que não está faltando água ainda. E a água, será que a gente está fazendo bom uso dela? Para que a água faz bem? Eu pergunto para vocês. Hidratar. Desintoxicar. Só para isso? A água age em todos os órgãos do organismo, é bom, né? Em todos os órgãos, ele libera, ele faz com que as impurezas através dos rins sejam melhor purificadas, faz bem para a pele, para o cabelo, para a questão endocrinológica. Gente, a água é o nosso combustível. Nós não somos à toa 70% de água. Você sabe que os alquimistas diziam que o que é em cima é igual ao que é embaixo. Nosso planeta é 70% de água também. Nosso corpo, ele é muito similar em vários aspectos. É bem interessante isso. O fato é que a água ainda é de graça. A qualidade da água no Brasil é razoável, né? Tem a questão do pH, mas a gente não vai entrar nos detalhes. Ou seja, procure evitar água diretamente nas refeições, mas tome bastante água. Aqui eu coloquei porque a bibliografia tem muita variação, mas entre 1,5 litro e 2 litros de água, no caso 2 litros no verão, é uma quantidade que a gente não vai errar. Tome bastante água, gente, porque a água realmente é vida. Tá? Aqui uma dica muito bacana que eu já incorporei para mim. Alimentos na refeição, nas refeições salgadas, certo? Os alimentos leves primeiro e os pesados no final. Então quando eu faço meu prato, já é automático, eu já viro para o lado da verdura. E eu aprendi, como eu me tornei quase vegetariano, não como mais carne nem frango, só como peixe. Então eu ponho metade do prato de verde, certo? Aí depois eu ponho um quarto de carboidratos, outro quarto de proteínas. Em torno mais ou menos disso, certo? E o que acontece? A gente deve comer, né? É recomendável que a gente coma primeiro as verduras, porque no trato intestinal a digestão vai favorecer. Depois, a gente vai comer todo o restante do prato e deixar a carne no final, para ficar fácil para decorar. Verduras primeiro, proteínas, carnes no final e o restante no meio, certo? Se a gente acostumar, é uma dica simples que vai fazer muito bem para o resto da vida, certo, gente? Então, fica essa dica para vocês, né? Como eu falei, seriam coisas muito práticas da gente mudar o nosso comportamento. E mais a última dica, a gente já está se encaminhando para o final, mas uma dica bem bacana também é não misturar as proteínas. Carne com frango, carne contra carne, frango e peixe, sabe? Precisa aquele rodízio de restaurante e tal. Então, gente, salsicha e misturar tudo isso, né? Escuta bem. Então, gente, misturar duas carnes na mesma refeição já é difícil o processo digestivo, já é complicado, já vai interferir em várias situações. Então, procurem evitar de misturar dois tipos de carne na mesma refeição, certo? Bom, esse aqui é o vídeo do limão. O limão tomado puro, em jejum ao acordar. Pode ser tomado o limão com água morna. Eu vou mandar um vídeo para vocês sobre isso, muito bacana, com 11 benefícios do limão com água morna. Gente, é uma economia realmente de saúde isso aqui, porque faz bem para muitas coisas. Então, o
que é em jejum, Paulo? Tomar 20 minutos antes, 15 minutos antes do limão, depois você vai para a tua refeição normal, certo? E faz bem para uma série de coisas, para a gente ganhar tempo, vai para vocês via vídeo, por favor. Eu recebi um vídeo pelo WhatsApp que tinha o vídeo do limão, que a gente congela ele, depois rala e bota na sopa, na salada, no feijão, que isso faz um bem assim enorme. Eu não sei se foi você que mandou para mim, mas eu recebi esse vídeo também, tá? Por aí, perfeito. Na verdade, tem várias formas, né? O limão no meio da manhã, no meio da tarde, totalmente positivo. De manhã, com a água morna, gente, ele tem alguns benefícios, porque o calor ele vai facilitar a assimilação, certo? Mas isso que você está fazendo é muito benéfico, certo? E tem várias formas. Eu vou mandar para vocês o vídeo e depois vocês vão poder verificar quais são as propriedades, certo? Muito bem, gente. Eu queria saber que horas tem para a gente se caminhar para o final. 2h35. Bom, então, eu quero só dizer para vocês que a dieta do tipo sanguíneo, do tipo A e do tipo O, são os tipos mais comuns, certo? Eu posso mandar primeiro alguma coisa para vocês também, certo? E a gente já pode, então, Jéssica, para o vídeo? Pode ser? Nós separamos o vídeo no final para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Enquanto a Jéssica prepara para a gente, eu queria fazer um reforço. Dizer para vocês o seguinte: a gente falou aqui sobre uns 30 itens diferentes, certo? Aí cada um de vocês vai ter uma opinião. Eu vou adotar, eu gostei daquela questão de não misturar as carnes, então eu vou comer a comida na sequência certa. Aquilo que vocês decidirem para vocês, ou então eu vou começar a tomar mais água, porque eu não estou tomando água, certo? As coisas que vocês decidirem, vocês vão receber um resumo, até já pode ser entregue, tá, Tiago? Um resumo pessoal. Vocês vão receber um resumo, certo? E nesse resumo, vocês anotem. Eu vou querer fazer isso, aquilo ali, não. Café com leite eu vou continuar tomando, Paulo, não vem com essa história, certo? Mas então, vocês adotem aquilo que vocês quiserem e façam disso um hábito. E quando vocês fazem disso um hábito, aí virou reeducação alimentar, certo? Eu vou evitar de misturar doce com salgado. Mas de vez em quando eu estou com aquela vontade de comer uma sobremesa, vou lá e como uma sobremesa. Tá certo, gente? Eu vou perguntar para vocês se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, por favor. Ficou alguma dúvida a respeito do que a gente falou? Esse limão de manhã em jejum tem que ser um limão inteiro, meio longo, ou uma muito bem lembrado. Tem uma outra técnica do limão, gente, que é a seguinte: vocês sabem que o limão, muita gente tem problema de estômago, evita o limão porque acha que é ácido, certo? O limão é a base. O limão não é ácido, certo, gente? E tem uma das técnicas, eu não passo ela muito abertamente porque é importante conhecer o organismo de cada um. Mas tem uma das técnicas que diz o seguinte: no primeiro dia você toma um suco de um limão, no segundo 2, no terceiro 3, já viste isso? Aí alguns vão até 7 limões, depois volta até o número 1, alguns vão até 10, certo? Como eu não conheço o organismo de cada um de vocês, eu acho que o suco de 2 limões de manhã já vai causar um belo benefício, certo? Essa é uma média sem erro. Lógico, se alguém tem alguma restrição ao limão, tudo bem. Mas quem tem problema de estômago, não precisa evitar o limão, ok, gente? Mais alguma dúvida? O mel faz mal para diabetes? O mel? Na verdade, o mel ele tem a glicose, certo? Então, eu não tenho informações técnicas científicas sobre isso, eu gosto de pesquisar antes de falar, mas até onde eu sei, o açúcar vai ter problema, o melado tem problema, mas até onde eu sei, o mel em excesso não vai fazer mal, certo? O mel tomado de uma maneira parcimoniosa, ele não vai ter problema. Por favor. Pode ser? Desculpa? Seria amor-prazia? Amor-prazia? Isso. Boa pergunta. Alguém sabe o que é amor-prazia? Não, é bom. É de evitar. O que é bom-prazia? Eu escutei amor-prazia. Meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Irmão. Muito bem, muito bem.
Alguém quer responder porque é bom prazer, pessoal? Aquelas donas de casa que tem receita de casa, alguém quer dizer? Seguindo a risca, boa alimentação evitará esse mal-estar aí. Exato. O que é azia? O que é azia? É excesso de acidez estomacal, certo? Então, a partir do momento que a gente comece a evitar alguns alimentos ácidos, aí tem muito a ver com aquela história do tipo sanguíneo que eu vou passar para vocês. Porque o tipo sanguíneo A, ele tem muita facilidade para legumes, verduras. O tipo sanguíneo O, ele já ingere um pouco melhor as proteínas, as carnes, certo? Então, quando eu mandar para vocês por e-mail essa resposta, vai ter algumas dicas ali dentro, tá bom? Tiagão, você ia perguntar? Não, eu só ia comentar sobre essa relação entre ácido e alcalino, que o ácido é mais propício para a doença e o alcalino é de saúde. Então, as frutas... Pode falar bem alto para todo mundo ouvir? Se levanta, Tiagão, por gentileza. Uma dica aqui, pessoal. Boa tarde. O que eu ia comentar é que existe uma relação entre ácido e álcali. Álcali básico, né, e ácido são os alimentos ácidos. O açúcar, o sal, gorduras são alimentos que tornam o nosso organismo ácido. E o contrário são as frutas, verduras, alimentos naturais que deixam o nosso organismo básico. Então, quando o nosso organismo fica ácido, a gente fica mais propício a doenças. Todo tipo de doença, gripe e tudo mais, e até o câncer, né? Então, quando a gente vai se alimentando mais de gordura, de frutas, de verduras, o nosso organismo vai se tornando mais alcalino. O limão é um alimento fortemente alcalino, ele tem 65% de alcalinidade. Ou seja, tu toma um suco de limão sem açúcar, ou até com açúcar mascavo, vai estar dando um fortalecimento para o teu corpo. Então, sobre o pão que a gente tinha conversado, os médicos eles recomendam trocar, em vez de comer pão, comer banana, que é alguma coisa que sustenta a gente, ele tem potássio, tem fibra e tudo mais, que vão fazer bem pra gente, além da alcalinidade. O alho também é um alimento bom, cebola, mas é isso aí, muito bom. Uma bela complementação, né, pessoal? Eu só vou perguntar se tem mais uma dúvida para a gente ir para o vídeo, porque já está no nosso horário. Alguma última dúvida que alguém tenha levantado a mão? Por favor. Agora, a próxima assunto das mamães, né, que eu tenho uma filhinha, a pediatra da minha filha disse que quando a gente faz a sopinha, não misturar duas cores. Tipo, se colocar um verde, não colocar dois, colocar só um. Tipo, não colocar a laranja, a abóbora e a cenoura, colocar ou a cenoura ou a abóbora. Isso. Perfeito, que dá assim, ó. Eu vou tocar nesse assunto de passagem, até fazendo um comentário sobre o suco de frutas, sobre a salada de frutas, certo? Cada cor tem sua especialidade, certo? E quando você ingere menor quantidade, seja tanto com as frutas como nos demais alimentos, o processo de assimilação é mais fácil. Então o que ela falou faz sentido. Uma coisa que eu falo num projeto que eu estou escrevendo sobre a salada de frutas, que tem frutas que elas se combinam umas com as outras e tem frutas que não se combinam. E quando a gente come uma salada de fruta, vem tudo no mesmo bolo. E aí o processo digestivo realmente, a gente está falando da mesma coisa. Ele realmente é dificultado. Então faz sentido isso aí. O ideal é, se for frutas de uma cor, só daquela, porque elas têm especialidades e a digestão dela vai ser mais favorecida. Então faz todo sentido, tá bom? Eu acho que a gente vai encerrar com as perguntas, embora eu adoro essa parte de perguntas. Eu sei que a parte da alimentação, né, não tem. A última vez que a gente fez um bate-papo sobre isso, algum tempo atrás, era para demorar 40 minutos, nós ficamos 1h30. E como eu não quero abusar, tá, gente?